Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à temática da teologia do corpo. Estamos aprofundando alguns temas dentro da teologia do corpo. Esse é o terceiro vídeo. No primeiro, nós fizemos uma dimensão introdutória apresentando a intenção de São João Paulo II quando nos presenteou com aquelas belíssimas 129 catequeses sobre o amor humano, e tratamos um pouquinho da dimensão da identidade humana, homem e mulher os criou. No segundo vídeo, nós falamos sobre a dimensão do corpo e o seu valor, o corpo que é a manifestação da pessoa, e falamos um pouco sobre a dimensão da solidão original e da complementaridade. E nesse vídeo, nós vamos pegar um outro tema que São João Paulo II trata ainda dentro do primeiro ciclo das catequeses, que é a dimensão da solidão original. Aqui ele já vai tocar na dimensão do pecado e como o pecado e a sua ruptura romperam essa relação do homem com Deus, consigo mesmo e com o outro, e quais as consequências para a relação humana na dimensão da sexualidade. Então, para poder aprofundar e adentrar nesse assunto aqui, eu te convido a pegar a tua Bíblia. Pega Gênesis 3, na verdade vamos fazer um passo anterior, vamos pegar Gênesis 2 a partir do versículo 25 e vamos continuar a nossa leitura no capítulo 3. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: Então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: Não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós serão como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Eles ouviram o passo do Senhor Deus que passeava no jardim à brisa do dia. E o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo, porque estou nu e me escondi. Ele retomou. E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer. Nós percebemos a dramaticidade, o drama dessa narração. Já sabemos que esse capítulo, assim como o capítulo 2, é uma narrativa do Gênesis do autor javista, ou seja, um autor que coloca antropomorfismo, sentimentos e palavras humanas em Deus. Mas aqui nós percebemos o drama da narração, com toda essa simbologia que ele usa, ele nos apresenta uma teologia muito profunda. E aí nós vamos ver um pouco como São João Paulo II nos explica a esse respeito. Ele diz que a vergonha, naquele momento, toca o grau mais profundo e parece transtornar os fundamentos mesmos da existência de ambos, do homem e da mulher. Nessa altura, aperceberam-se de que o Senhor Deus percorria o jardim pela suavidade do entardecer, e o homem e a mulher se esconderam entre as árvores do jardim. Essa necessidade de se esconderem indica que no profundo da vergonha sentida um pelo outro, é um fruto imediato da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se produziu um sentimento de medo diante de Deus. Medo antes desconhecido
pelo homem e pela mulher. Entendemos assim, então, que o medo, ele é uma consequência, mas o homem é uma consequência dessa vergonha. E a própria vergonha é uma consequência do ato que o homem fez. Mas o homem fica na superficialidade e Deus o convida à verdade, o convida a descer, a ir à raiz do seu ato. Ou seja, assumir com liberdade, ser responsável pelos seus atos. É muito interessante a forma como o autor bíblico nos dá essa narrativa. E ele vai dizer que Deus, que continua agindo como sempre, ou seja, Deus não muda, Deus vai passear ali a brisa do dia e o homem começa a ver Deus diferente. O homem é que agora se relaciona diferente com Deus. E como o homem e a mulher se escondem, então Deus os procura. Onde estás? E aí eles dizem que estavam com vergonha porque estão nus e se escondem. Ficam na superficialidade, não dão o nome certo à coisa, não diz, eu pequei, eu rompi contigo, eu fiz exatamente o que você disse que eu não deveria fazer. Eu quis ser Deus, eu quis ser fim último para mim mesmo, eu quis ser o sentido da minha existência. Essa é a verdade, esse é o drama do pecado. E Deus chama o homem à verdade. E Deus diz, o que te fez saber, quem te fez saber que tu estavas nu? Comeste da árvore, do fruto que eu te disse, que eu te proibi de comer. Então aqui nós percebemos como é carregado, como tem um peso dramático aqui de dor diante nessa linguagem antropomórfica do autor sagrado, que coloca aqui a dor de Deus diante do homem, em perceber e revelar ao homem o peso e as consequências da sua ação. Mas é interessante ver que o homem e a mulher, ao perceberem, como o texto diz, que eles perceberam que estavam nus, se perceberam nus, e eles fazem para si uma veste com folhas de figueira. E depois que Deus apresenta ao homem, à mulher e à serpente as consequências dos seus atos, é interessante notarmos isso, que se lermos direito o texto do Gênesis, Deus dialoga com o homem e com a mulher, o que vocês fizeram, o homem acusa a mulher como a causadora do pecado, a mulher acusa a serpente, em última instância, os dois estão acusando Deus, porque o homem diz, a mulher que tu me deste, e a mulher diz, a serpente que tu criaste. E Deus não dialoga com a serpente, Deus a sentencia, és maldita. E apresenta ao homem e à mulher as consequências dos seus atos. Agora eles não vivem mais como antes, porque eles romperam com a pureza original, eles fizeram uma opção e uma opção que não tem retorno. E esse retorno não pelas forças humanas simplesmente. E aí Deus apresenta a condição na qual o homem e a mulher, por causa do pecado, se colocaram. Mas é muito interessante perceber, e aí eu te convido a ler o restante da narrativa do Gênesis 3. Deus traça uma veste para o homem e a mulher. E vai ser com pele de animal. E para fazer isso, como é que Deus usa pele de animal para poder fazer veste para o homem e a mulher? Ele faz um sacrifício. Nós vimos no vídeo passado que a primeira aliança é realizada quando Deus dá o torpor ao homem e cria a mulher. Aqui nós vemos um primeiro sacrifício, que já podemos dizer que já está sendo um anúncio, um pré-anúncio de um sacrifício definitivo que redime o homem. Então é muito belo perceber que Deus não desiste da sua criação, não desiste do homem. Mas o homem agora ele carrega em si uma ferida. E essa ferida, dentro da temática que nós estamos vendo aqui, da nudez original, significa o homem não tem mais essa pureza, ele tem agora o coração impuro para consigo e para com o outro. E as relações do homem com a mulher e do homem consigo mesmo, São João Paulo II, nós vemos nas catequeses do amor humano, ele vai mostrar
que o homem tem agora a impureza no seu coração, quando ele olha para a mulher com desejos libidinosos no seu coração, ele já pecou, ele já cometeu adultério. Então, porque o coração do homem foi dividido, o pecado divide o coração humano, ele não tem mais essa pureza que tinha antes de olhar para o homem e a mulher, se viam nus e não tinham vergonha, porque não tinha pecado, vê a pessoa. São João Paulo II, ele ainda prossegue. O homem procura cobrir com a vergonha da própria nudez a origem autêntica do medo, indicando preferentemente o efeito dele, para não chamar pelo nome aquilo que ele provocou. E Deus vai dizer, nós já vimos, quem te disse que tu estavas nu? Deus vai sempre chamar o homem à verdade. Em tudo isto, a nudez não tem apenas um significado literal, nos ensina ainda São João Paulo II. Não se refere somente ao corpo, não é a origem de uma vergonha referida somente ao corpo. Na realidade, através da nudez, manifesta-se o homem destituído da participação do dom. Esse é o drama, isso é aquilo que é mais doloroso e mais difícil como consequência da ação humana. Mas ainda o pecado não rompe a beleza e a verdade do corpo. E a teologia do corpo de São João Paulo II quer exatamente trazer para nós a verdade sobre o corpo humano, que foi negada por tantos pensamentos ao longo dos séculos. E não compreender a verdade e a beleza do corpo me faz com que eu me relacione, faz com que nos relacionemos com o nosso corpo e com o corpo do outro de forma errada, de forma que olhemos para o corpo somente como um objeto, o meu e o do meu próximo. E a beleza do corpo, ela está exatamente para vermos que é verdade essa beleza e a totalidade do dom do amor que eu sou chamada a amar e a dar no meu corpo, é tão verdade que nós dizemos sempre no credo, quando rezamos, que creio na ressurreição da carne, ou seja, ressuscitaremos o nosso corpo. O corpo humano ele é destinado à eternidade. Deus, o Filho de Deus, para salvar a humanidade, ele se fez homem, ele assumiu a totalidade do ser humano, ele assumiu, foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, porque o pecado não fazia parte do plano original. Deus não criou o homem com o pecado. Por isso, o documento do Vaticano II, Gaudet Spes, no número 22, vai poder dizer: é Cristo o homem perfeito que revela o homem ao homem e lhe faz notória a sua altíssima vocação, dignidade de filho de Deus. Ele é a perfeição da humanidade, porque o homem, na sua inteireza, com todas as áreas do seu ser e sem o pecado, e somos destinados a isso na eternidade. Mas aqui, enquanto vivemos lutando com as concupiscências, lutando contra elas, nós podemos experimentar a graça da redenção do corpo, que nos foi dada na redenção que Cristo realizou com a totalidade da sua encarnação, toda a sua vida, morte e ressurreição. No catecismo, de fato, em fato, nós lemos, nós cremos em Deus, que é Criador da carne. Cremos no Verbo feito carne para resgatar a carne. Cremos na ressurreição da carne, plenitude da criação e da redenção da carne. Isso você encontra no Catecismo da Igreja Católica, essa citação número 1115, 1115. Então essa é a beleza do ser humano. O pecado rompe essa harmonia, mas Cristo, com a sua redenção, veio nos dar a possibilidade de ir purificando o nosso coração, para olharmos para o outro, para nos relacionarmos com Deus, conosco e com o outro e com o próximo de uma forma mais pura, não simplesmente a partir do pecado, mas a partir da graça, do dom da redenção. E essa dimensão da pureza do coração é um outro tema que São João Paulo II vai usar, vai tratar desse tema em muitas catequeses, que é o tema da castidade e da batalha espiritual para a pureza, para a purificação do coração. E sobre isso nós vamos falar no próximo vídeo. Então te espero no próximo vídeo, no qual, repito, vamos tratar sobre a castidade e a redenção do coração.
Deus abençoe. Shalom.